maior número de gols pela seleção masculina, agora também empatado com o Neymar na contagem da FIFA. São 77 gols. Pela CBF, aí esse número muda, né? O Neymar chegou a fazer essa marca com golaço na prorrogação contra a Croácia nas quartas de final nessa última Copa, e nessa contagem da CBF, que leva em conta jogos contra clubes e amistosos, Pelé tem mais, tem 95 gols com a camisa da seleção. E Pelé foi o mais jovem a marcar um gol em Copa do Mundo. Contra o país de Gales, por exemplo, em 1958, ele tinha apenas 17 anos e 239 dias. Também foi o mais jovem a marcar 3 gols em uma partida de Copa do Mundo. Foi na semifinal contra a França, também na Copa de 58. Estava com 17 anos e 244 dias, ainda muito jovem. 2 marcas na decisão desse Mundial contra a Suécia. O mais jovem a marcar gol em uma final de Copa e o mais jovem a conquistar uma Copa. Tinha 17 anos e 249 dias. É o único atleta a conquistar 3 Copas do Mundo como jogador. 1958, 1962 e 1970, a consagração do Messi. A gente tem que reverenciar esse rei. Se consagrou cedo, né? Viveu desde o comecinho, né, Karine? Você vinha falando aí, né, dessa quantidade gigantesca de gols do Pelé, mas é importante dizer que boa parte deles não foi gravada em vídeo, não há registro de alguns desses gols. Verdade, inclusive o gol que ele considerava o mais bonito, marcado na rua Javari, na vitória por 4-0 contra o Juventus aqui em São Paulo. Esse gol é contado e recontado por todo mundo que viu e que não viu e que diz que viu também. Esses momentos vão sendo recontados e registrados para preservar, né, a memória do atleta do século, o que é fundamental. O Museu do Futebol, que fica aqui em São Paulo, tem um acervo importante. E hoje, olha só, ele voltou a expor uma das camisas usadas pelo rei na final da Copa do Mundo de 1970 contra a Itália. Ela é tratada como obra de arte. Estava guardada numa caixa. Com muito cuidado, a relíquia foi desembrulhada. Foi com essa camisa que Pelé abriu o placar na final da Copa do Mundo de 1970. Ele usou 3 uniformes na vitória, por 4-1 contra a Itália. Agora ela está exposta novamente no Museu do Futebol, que fica no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Pelé está ao longo de toda a exposição do Museu do Futebol, porque o futebol brasileiro não seria absolutamente nada sem o Pelé. Então a gente só é reconhecido como país do futebol por causa do Pelé. Na entrada, uma imagem histórica de Pelé na conquista de 70. Matheus fez questão de tirar uma foto ao lado do ídolo mundial. Independente de que time ele era, ele revolucionou o futebol brasileiro, né? Então não tem essa de time e tal. Pelé é maioral, pô. O cara é o rei. A médica do Cazaquistão, que veio passar o fim de ano no Brasil, diz que todos em seu país conhecem Pelé. Pelé fez o último jogo no Pacaembu em 1974, em um Santos e Corinthians. Na cidade de São Paulo, Pelé jogou ainda no antigo Parque Antártica, no Canindé, e fez uma das 2 despedidas da seleção brasileira no estádio do Morumbi. Mas foi nesse campo, na rua Javari, no estádio do Juventus, que em 1959, Pelé fez o gol que considerava o mais bonito de sua carreira. Não há imagens, mas um busto do rei e uma placa lembram o feito. Quem viu conta que Pelé recebeu a bola de Durval na entrada da área. Chapelou 1, 2, 3 jogadores e o goleiro do Juventus, antes de finalizar de cabeça. O Jorge não viu o gol, mas já ouviu essa história muitas vezes. Todo mundo assistiu o jogo naquela época, é impressionante, devia ter 200 milhões de pessoas aqui dentro, que não é possível. Só que naquela época não tinha esses muros que tem hoje, o campo era aberto, né? Então o cara parava para assistir o jogo. O Santos ia jogar, o Pelé parou o bairro na época para assistir. Pelé nasceu em uma família pobre na cidade de Três Corações, interior de Minas Gerais, uma cidade que viveu às escuras até 1940. Quando a luz chegou, o pai dele decidiu homenagear o inventor da lâmpada elétrica, Thomas Edison. Dondinho e Dona Celeste deram ao filho primogênito o nome de Edson Arantes do Nascimento. Dondinho era jogador do time de futebol local. O pequeno Edson ainda era chamado de Dico, quando toda a família se mudou para Bauru, interior de São Paulo. O pai do rei tinha recebido proposta para trocar de clube. Dico cresceu, ganhou a rua. Aos 6 anos, já se dividia entre os estudos e os chutes em bola de meia. Em Bauru, foi chamado pela primeira vez de Pelé. Aí o garoto chamou
Pelé, eu não sei se foi uma brincadeira, se eu falei alguma coisa errada, se foi uma piada. Eu briguei com ele porque eu não entendia o apelido de Pelé. Eu não sabia que era uma coisa feia, eu achava na época. Toda a garotada do prédio, as meninas começavam a chamar Pelé, Pelé, e eu brigava com todo mundo. Foi assim que eu peguei o apelido de Pelé, sem saber porquê. E hoje eu adoro, né? Porque é um nome conhecido no mundo todo. Aos 13 anos, Pelé já era titular do Vaquinho, a divisão de base do Bauru Atlético Clube. Técnico do time, o ex-jogador da seleção, Valdemar de Brito, percebeu logo que Pelé era um fora de série. Valdemar tinha contatos no Santos e convenceu Dondinho e Dona Celeste a tentar a sorte num grande clube. Chegou ao litoral paulista com 15 anos, onde veria pela primeira vez o mar. O Santos é o único clube brasileiro que Pelé defendeu. 19 temporadas e 26 títulos. Com ele em campo, o Santos conquistou